O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Resgatador, o Resgatador. Nós estamos nessa contínua jornada transformacional, tentando sermos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Ele. Eu estou muito feliz que você está conosco. Hoje nós estamos concluindo a nossa terceira semana desta jornada de experimentando Jesus no Evangelho de Lucas. Como você sabe, nós temos um lema dos aprendizes de Jesus. E o lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Que lema belo, que precisamos manter em mente o que Deus espera de nós, que amemos a Deus com tudo que temos e somos, que amemos o próximo e que amemos a nós mesmos. Nós vemos aqui que o amor é a essência do aprendiz de Jesus. A cada semana nós temos um verso para memorizar. Esse versículo é escolhido dos versos que estaremos lendo na semana. Então hoje, pela última vez, estaremos revisando ou recapitulando o nosso verso para memorizar. E o verso dessa semana foi: Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Vamos repetir pela última vez? Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Que história linda é a história da encarnação de Deus em Cristo Jesus, através desta jovem Maria. Que história linda de Deus visitando a humanidade para salvar, redimir a humanidade. Hoje nós vamos ler apenas um verso 21 do segundo capítulo de Lucas. Um pequeno verso, mas eu penso que poderemos tirar grandes lições para a nossa vida. Antes de lermos e refletirmos nesse único verso, nós precisamos nos preparar para escutarmos a voz de Deus, para nos encontrarmos com Ele. Nós sabemos do convite que temos em Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Que promessa maravilhosa! Deus está acessível, aguardando, convidando para que nós possamos chegar com confiança, com segurança diante da sua presença, para termos uma experiência com Ele. E nós seremos abençoados com a presença de Deus e com a sua graça e misericórdia. Por isso, tome esse 1 minuto que eu vou te dar agora para se preparar para encontrar com o nosso Deus.
Vamos orar? Querido Pai, nesse momento que iremos refletir nesse verso, no verso 21 do 2º capítulo de Lucas, nós suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração de forma poderosa, que o Seu Santo Espírito possa estar conosco. E de uma forma especial, Pai, eu quero suplicar que a Tua graça, a Tua misericórdia possa ser estendida a cada um que está ouvindo a minha voz neste momento. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, no capítulo 2 de Lucas, nós vimos e estudamos o nascimento de Jesus, a visita dos anjos aos pastores e esses encontrando o menino Jesus enrolado, como um sinal. E agora estamos no verso 21, 8 dias após o nascimento de Jesus, contando a partir do nascimento de Jesus. E veja aqui o que Lucas escreve, detalhando esta história de Jesus para aqueles que não conheciam Jesus, para aqueles que estavam conhecendo a Jesus e para aqueles que tinham acabado de aceitar a Jesus. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Bem, esse é o nosso texto para a reflexão de hoje. Nós temos alguns aspectos aqui que eu gostaria de pontuar. O primeiro refere-se à circuncisão. Interessante que esse texto ele segue um paralelo com o texto de João, ou do nascimento de João. Após o 8º dia, João também foi circuncidado e, no momento da circuncisão, ele recebe o seu nome. Isso nós estudamos no capítulo 1 do livro de Lucas. Aqui nós vemos Jesus seguindo essa mesma sequência. No 8º dia, sendo circuncidado e recebendo o nome que o anjo havia dado. Nós falamos um pouquinho sobre o que significa a circuncisão quando estudamos sobre João. Quem sabe você pode se recordar, quem sabe você está chegando agora. Então deixa eu dar um pequeno lampejo, mas se você quiser compreender um pouco melhor, eu o encorajo a visitar o nosso website, oresgatador.com, onde você vai conseguir encontrar os links para as nossas mídias sociais. E lá você vai conseguir encontrar os arquivos, no YouTube, no Facebook, no podcast, Spotify e tantos outros, tá bom? Então, se você quiser escutar a circuncisão de João, entender mais o que significa a circuncisão, eu te aconselho a escutar esse episódio, a assistir esse episódio. Mas a circuncisão foi um pacto, uma aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Nesse pacto, a essência é Deus querendo ser o Deus de Abraão e Deus aceitando Abraão como seu povo, como seu. E esse pacto ele é ilustrado de uma forma visível através da circuncisão dos homens. Então, a circuncisão fazia parte da cultura de quem eram os judeus, como parte dessa aliança, aceitando fazer parte do povo de Deus e reconhecendo que Deus é o único Deus e que eles iriam servi-lo. Então, o que nós vemos aqui é Jesus passando por esse processo, obedecendo à lei, à aliança, para que ele pudesse reconhecer que Deus é o Deus a quem devemos nos submeter, a quem devemos amar, seguir e obedecer, e sermos assim partes desse pacto, dessa aliança e protegidos, respaldados por Deus, recebendo as suas promessas, as suas bênçãos. E queridos, Jesus viveu uma vida de
íntima comunhão com o Pai. Ele não fazia nada que o Pai não lhe mostrava. Ele viveu essa aliança, esse relacionamento com Deus. Ele obedeceu e o Pai estava ali sempre mostrando, fortalecendo, encorajando a Jesus Cristo. E se Cristo viveu esse relacionamento com Deus, imagine você e eu, como devemos viver esse relacionamento com Deus. Hoje, nós entendemos que esse sinal visível da nossa aliança com Deus não mais é a circuncisão, mas sim o batismo. Uma demonstração pública que aceitamos a Deus, a Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador, e que nos submetemos a Ele, nos entregamos a Ele. E aceitamos a sua guia, aceitamos os seus mandamentos, aceitamos o seu estilo de vida para a nossa vida. Morremos para nós, para vivermos em Cristo, para vivermos a vida como se Cristo estivesse em nosso lugar. Decidimos amar, servir e ser como Jesus. O batismo faz parte desta aliança, desse pacto. E aqui eu quero tirar uma outra lição para nós. Porque a descrição de Jesus sendo circuncidado demonstra que José e Maria eram judeus piedosos, observantes da lei, que amavam o Senhor e estavam dispostos a viver de acordo com a vontade de Deus. E esse exemplo de piedade influenciou e impactou Jesus no seu crescimento e desenvolvimento harmônico diante de Deus e dos homens. Os pais, eles têm uma grande responsabilidade e influência sobre os filhos. Na realidade, nós exercemos influência sobre todas as pessoas ao nosso redor. Querendo ou não, nós influenciamos as pessoas ao nosso redor. Oramos para que possamos influenciar para o bem, impactar as pessoas de forma positiva, de acordo com os valores, princípios do reino de Deus. Mas de forma especial, eu quero deixar uma pequena palavra para os pais. Querido pai, querida mãe, você é a primeira imagem de Deus para o seu filho. O seu filho vai começar a compreender quem é Deus através de você. Como você age, como você fala, como você lida com as situações. E aqui eu não quero que você se sinta mal. Eu não estou aqui tentando criar um senso de culpa. O que quer dizer que você tem uma grande responsabilidade. E nessa responsabilidade, você precisa apresentar Jesus de uma forma viva e exemplar. Sabe, mais do que palavras, ensinamos, influenciamos através do nosso exemplo. Se os nossos filhos, eles perceberem que colocamos Deus em primeiro lugar e o seu reino, os valores do reino, se os nossos filhos perceberem que amamos a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, que amamos o nosso próximo e que amamos a nós mesmos, a probabilidade para que eles possam amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmos é muito maior. Eu não estou insinuando ou dizendo que porque você é fiel, o seu filho vai ser fiel. Não é isso que eu estou dizendo. Não existe uma fórmula garantida e segura, porque somos dotados do livre-arbítrio, cada um de nós. Bem, Deus criou Adão e Eva a sua imagem e semelhança, mas a despeito de serem criados à sua imagem e semelhança, eles
abusaram da liberdade que tinham e escolheram equivocadamente. Isso quer dizer que os nossos filhos, eles podem tomar as suas decisões e irão tomar as suas decisões quando alcançarem a maturidade ou quando começarem a tomar por si próprio as suas escolhas, mas com certeza a sua influência falará alto. E o salmista diz que se ensinarmos, né, Salomão provavelmente, se ensinarmos a criança no caminho que ele deve andar, a semente ficará lá com essa criança, e essa semente, esses princípios, valores, sempre estarão lá. E Deus, na hora exata, no momento certo, pode fazer florir aquela semente, germinar essa semente. O Espírito Santo terá com o que trabalhar. Então, querido pai, querida mãe, priorize as coisas de Deus. Se você não prioriza Deus, se você não tem tempo para Deus, se você não dá um exemplo que Deus está acima de tudo e de todos, como que você espera que um dia o seu filho vai seguir nesse caminho? Bem, eles até podem, não há dúvida, porque eles têm um livre-arbítrio, mas com certeza terão uma maior probabilidade caso eles consigam ver o exemplo em casa. Então eu quero desafiar a você a ser como José e Maria, tementes ao Senhor, seguindo as instruções que Deus deixou e mostrando que amam a Deus e estão dispostos a seguir a Deus. Mas vamos continuar. Jesus foi circuncidado, e é interessante que nós percebemos que tanto no caso de João como de Jesus, o bebê recebe o nome no momento da circuncisão. Jesus. Que nome lindo! Esse nome significa Yahweh. Jeová é Salvador. Jeová salva. O nome Jesus seria a transliteração do grego, uma transliteração do nome da Bíblia hebraica Josué. Jesus, que declara no seu nome que Deus salva, que Deus é Salvador. E eu acho que se houve alguém que podia carregar esse nome, era o bebê que foi prometido a Maria através da manifestação do Espírito Santo. O bebê que veio para salvar. Deus salva através de si mesmo. Deus não deu a obra da salvação para uma outra pessoa. Ele assumiu essa responsabilidade. Sabe, Deus tinha todas as desculpas possíveis e cabíveis para dizer: olha, humanidade, vocês escolheram o caminho que vocês quiseram. Então agora se virem. O problema é de vocês. Mas o nosso Deus é um Deus de amor, que se decidiu salvar, dar uma segunda chance à humanidade, decidiu resgatar a humanidade. E Jesus, o seu nome, carregava essa ideia dia e noite. Deus salva, Deus veio salvar. E Jesus era a obra da salvação. Aquela promessa de Gênesis 3,15, a primeira promessa, se cumprindo em Jesus, o Salvador. E a minha pergunta que eu quero deixar para você hoje é Jesus o seu Salvador? E eu entendo que Jesus, sendo o Salvador, ele tem a obra de nos purificar dos nossos pecados. E eu e você precisamos aceitar o seu sacrifício, a sua salvação que nos é oferecida.
para o perdão dos pecados. Mas essa não é a única salvação, o único resgate que Deus quer oferecer. Deus quer nos resgatar em vários aspectos da nossa vida. Ele quer resgatar a nossa comunhão com Deus. Ele quer resgatar o propósito pelo qual nós fomos criados. Ele quer resgatar o serviço pelo qual fomos criados a oferecer para a humanidade. Ele quer resgatar o senso de comunidade. Ele quer resgatar esse senso de responsabilidade que temos um para com o outro. Ele quer resgatar outras pessoas através de você. E esse pequeno vislumbre do resgate de Deus, que vai além desse resgate dos pecados, é a alma, é o coração de O Resgatador. Prover maneiras para que você possa unir-se à obra que Deus está realizando na sua vida, de resgatar a imagem de Deus em você, para que você possa ser transformado à semelhança de Deus a cada dia, a cada momento, a cada instante, para que quando as pessoas olhem para você, eles possam perceber que você é de Jesus, que você reflete Jesus, porque você ama e serve como Jesus. Por isso, entregue-se a Jesus a cada dia e comprometa-se a ter uma experiência com Ele a cada dia. Ser cristão não é ter um nome numa igreja. Ser cristão não é simplesmente frequentar um culto, participar de algum rito espiritual, mas ser cristão é aceitar ser um aprendiz de Jesus, aceitar obedecer, amar e servir como Ele. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos. Obrigado porque Cristo Jesus veio para ser o nosso Salvador. Eu oro, Pai, que cada um que está ouvindo minha voz nesse momento possa aceitar a Jesus Cristo e que possamos ser influências positivas para os nossos filhos e os nossos queridos ao redor, demonstrando assim que somos de Jesus, que o amamos e que o servimos, através desta bênção de poder amar as outras pessoas e servir as outras pessoas como Jesus. Perdoa os nossos pecados e fique conosco. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, eu quero deixar com você aquelas perguntas para você refletir baseado no texto de hoje. Essas 7 perguntas. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? De que maneira Deus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus, com o exemplo de Deus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Perguntas importantes que podem nos levar a considerar melhor quem é Deus e como viver a vida de Jesus nos dias de hoje. Bem, foi bom estar com você. Eu espero vê-lo, espero vê-la na próxima semana, quando iremos começar a 4ª semana da nossa jornada. Essa jornada de experimentar Jesus no Evangelho de Lucas. Que Deus te abençoe e que você possa ser uma influência, que você possa ser uma bênção, porque você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.
Música